história da nossa Associação de Artes Cênicas de Itapipoca, a Arte, começa na década de 90. Nós tínhamos um vínculo muito forte dentro das pastorais sociais nesse período. Eu particularmente era liderança da pastoral de adolescentes e crianças, onde nós trabalhávamos na perspectiva de defesa dos direitos da criança e do adolescente à luz da Palavra de Deus. E nesse período conheci muitas pessoas que trabalhavam com arte, e tanto na área do teatro, da dança, da música, da poesia, pessoas que já tinham engajamento junto a outros grupos que trabalhavam com articulação em bases comunitárias nas periferias, em interiores, distritos e cidades da nossa região, que é o litoral oeste e Vale do Puru. Nesse período a gente começou a criar um vínculo afetivo enorme com a nossa região, que possibilitou um movimento, o surgimento do movimento de artistas da caminhada. Esse movimento, ele é base do que a gente é hoje. Nós tínhamos a prática de todo ano realizarmos um grande encontro chamado Aconchegão, que era um momento da gente gerar troca de experiências, oficinas, celebração da caminhada, compartilha das nossas produções artísticas. Isso acontecia de maneira itinerante nas cidades que compõem a região do litoral oeste e Vale do Puru. Foi nesse período que começamos a discutir a possibilidade de nos tornarmos entidade jurídica. Eu estou na companhia desde 97, porém eu fazia teatro com o Cativarte desde o início da década de 90. E me apaixonei e a gente começou a estudar teatro, fazer teatro e se apresentar, e eu achava aquilo fantástico porque me tirava de uma ociosidade, de um ambiente de quatro paredes que me encantava. Do grupo Cativarte eu saí e entrei na companhia Balé Baiano. E a gente tinha nossos hábitos de ensaiar muito tarde da noite, em um lugar bem distante, porque a gente não tinha um local. E aí sofre aqui, sofre acolá, ensaia aqui, ensaia acolá, se apresenta em todos os lugares, até a gente chegar aqui no Galpão da Cena. Dessa chegada no galpão, algumas coisas foram ficando bem difíceis, porque a gente era apenas um grupo, uma companhia. E era tudo muito difícil para a gente, para conseguir recursos, para conseguir muita coisa que nos desse uma levantada a mais. E aí a gente começou a estudar a possibilidade de ser uma associação. E estudamos e decidimos abrir a nossa associação, ter o nosso CNPJ. E nisso foi muito dificultoso, a gente teve que estudar muito, a gente teve que aprender muito para daí essa associação se solidificar. Foi daí que a gente conseguiu ter mais recursos, que a gente conseguiu trazer muito mais projetos para o nosso Galpão da Cena. E isso já fazem 20 anos.
assim foi a nossa formação, né? Na época, nos anos 90, a gente não tinha internet, não tinha uma literatura disponível aqui na cidade. Então as nossas experiências eram justamente na construção e no compartilhamento de intercâmbios. Foi conhecendo os artistas locais assim, e de outras cidades que a gente ia crescendo, né? Repassando saberes e aprendendo também outras experiências de outros municípios, de outros artistas ligados ao teatro, à dança, à música, às artes visuais. Esse lance de fazer arte sozinho é uma coisa muito difícil, né? Então sempre estivemos de forma coletiva. Tinham vários grupos de arte aqui na cidade, nessa época, entre os anos 90 e anos 2000. Grupos, como eu falei, de dança, de teatro, de música, e essa galera se reunia. E o movimento que acabou nos unindo mais foi o movimento dos artistas da caminhada, o Marca. Através de Gerson Moreno, tive a oportunidade de conhecer o Babi Fonteles e o Zé Vicente. E desse encontro que foi em Quixeramobim, nós saímos daqui para um evento que aconteceu lá. E a gente conheceu e voltou de lá com essa ideia, com esse sonho na cabeça de reunir pessoas para fazer arte junto. Arte que questionava, arte política, arte com desejo de mudança, né? Arte que lutava a favor dos oprimidos. A maioria dos grupos eram de periferia e esses grupos se reuniam para trocar ideias, e foi a partir dessa articulação, esse desejo de organização, que surge a arte. Então precisava de uma entidade que representasse esse corpo artístico juridicamente. Na época a gente era bastante imaturo sobre esses conceitos de organização em formato de ONG, em formato de pessoa jurídica. Tudo para nós era uma grande novidade. A partir da arte a gente começa a ter acesso a editais, a gente começa a ter acesso a financiamento público. Isso ajuda, porque sem grana é muito difícil fazer arte. Então ali a arte ela acaba se tornando para nós essa entidade que nos representa. E a gente fazia muitas reuniões, a gente se encontrava para trocar ideias, para planejar e todo ano inclusive festejar os acontecidos do ano. A gente sempre fazia festas, fazia brincadeiras e encontros, né, para celebrar e planejar o ano seguinte. Vida longa à arte, parabéns a todos os envolvidos, essa galera toda, né, que está nesse processo de construção, de querer ser artista e artista organizado juridicamente. E assim porque eu comecei desde os meus 15 anos fazendo parte do teatro em Itapipoca, né, tendo alguns grupos de teatro ao longo da nossa história, e com isso eu acabei conhecendo o movimento cultural aqui do município de Itapipoca e as figuras importantes que faziam parte do teatro, da dança, né? A gente conheceu muita gente, a gente foi tendo esse contato, e esses contatos possibilitaram a gente a fazer muitos trabalhos juntos e ter muitas ideias e conversar bastante. A gente começou a ter muitas reuniões e foram elas um passo importantíssimo que em 2003 a gente fundou a Associação de Artes Cênicas de Itapipoca, que esse ano está completando 20 anos, né? Olha que data bonita, né? Foi em agosto desse ano de 2003 que a gente fez o lançamento e criamos a entidade. Eu tive a honra de ter sido presidente da Associação de Artes Cênicas de Itapipoca por 2 gestões consecutivas, e é uma experiência fantástica. Naquela época que a gente começou, a gente ainda estava aprendendo o que era essa questão da formalidade, viver como entidade, atuar como CNPJ dentro do mercado cultural, que ainda era algo novo ainda. Os artistas ainda não tinham essa visão de se equilibrar, de se manter vivendo de arte, sob esse aspecto da questão cultural, jurídica, e foi uma grande oportunidade de a gente exercitar isso.
a gente avançou bastante. Eu vejo que hoje, ao longo dos 20 anos, a Associação de Artes Cênicas conquistou muitos prêmios. A Associação de Artes Cênicas conquistou um legado muito vasto dentro da cidade de Itapipoca, dentro da região Vale do Curu, Litoral Oeste, dentro do estado do Ceará e até mesmo do Brasil. Então ela construiu uma escada fantástica ao longo desses 20 anos. Isso se deve a muita seriedade com o trabalho que ela vem desenvolvendo ainda, né? Ela consegue ainda desenvolver, ela tem escolas de artes atualmente dentro, ela é um ponto de cultura, certificado, então ela tem muita coisa que ela, nesses 20 anos, a gente só celebra e agradece o dia que nós tivemos a ideia de fazer a Associação de Artes Cênicas de Itapipoca, que completa 20 anos. Você está dentro de mim. Nesse momento eu me sinto engravidar. Esse luar, esse jasmim é tão suave que eu posso acreditar. Falar um pouco hoje sobre a arte é falar sobre a minha história de vida, né? Sobre a constituição de quem eu sou, de quem eu me tornei ao longo desse tempo, porque é desse lugar que eu falo, é desse lugar que eu me constituí. Então, a Associação de Artes Cênicas de Itapipoca, para mim, ela tem a ver com identidade. Eu lembro que no final da década de 90, a gente já estava aqui se organizando enquanto grupos. Eu fazia parte de alguns grupos de teatro da cidade, né? Fundador de alguns grupos. Aí eu trago aqui a memória do grupo Gota de teatro, que era do Murilo Serpa, da Escola Murilo Serpa, aqui no bairro do Cruzeiro. Tínhamos os grupos Estalos, que era da Escola Estadual Joaquim Magalhães, né? Era um grupo de atores e atrizes das escolas, e que aos poucos foram saindo para se constituir grupos da cidade, né? E também, dentro já da arte, o próprio núcleo Humus de pesquisas teatrais, né? Já foi exatamente a constituição de atores e atrizes que já estavam espalhados nos grupos, e a gente construiu uma base mais sólida de teatro. Eu lembro que a gente, na década de 90, né, artistas como eu, Gerson, Orlângelo, Jonas, Rubenildo, Marquinhos, e vários outros artistas da cidade, nos encontrávamos num grande movimento que a gente tinha aqui, que era um movimento nacional, chamado de Marca, Movimento de Artistas da Caminhada, e que na final da década de 90 a gente já começava a se reunir por meio dos aconchegões de arte e vida, que eram encontros com todos os artistas das regiões, né? E a gente percebeu que a gente não queria ser só um movimento, a gente queria também se institucionalizar, porque a gente já estava começando a perceber que a nossa arte precisava ter recurso, precisava ter uma identidade, um CNPJ. Então a gente constituiu já no final da década de 90, no início dos anos 2000, né, várias reuniões fizemos para finalmente construir a Associação de Artes Cênicas de Itapipoca. E lembro muito bem que nós tivemos uma intervenção muito bonita, muito potente em Itapipoca, que foi o Articulando. Então a arte foi contratada, né, como uma proponente, e aí a gente se dividiu em várias escolas. Os artistas da associação foram convidados, de teatro, de dança, de música, de literatura, de pintura, né, de artes visuais, para ir para as escolas. E a gente fez um grande projeto chamado Articulando, né? Fomos contratados pela Secretaria de Educação, o dinheiro entrava na conta da associação e a gente pagava os artistas, e esses artistas trabalhavam. Então foi uma das primeiras formas de financiamento da educação em arte, foi via Associação de Artes Cênicas de Itapipoca, né? E outro grande evento que a gente construiu durante uns 5 anos ou 6 anos foi a Paixão de Cristo, né? Eu lembro com muita propriedade que nós reunimos cerca de 250 pessoas em cena, né? Para fazer a Paixão de Cristo. Tinha a escola de dança Balé Baiano, o Balé Baiano, o grupo Humus de teatro que dirigia, os projetos sociais da BB Comunidade, da CAF, da SOPRAF, de escolas, de alunos. A gente fazia a seleção nas escolas
a gente percebe que a arte, ela tem, a Associação de Artes Cênicas, ela tem uma substância de representatividade, não só jurídica, mas também de construção de identidade. Hoje ela tem uma base muito forte, que é o próprio Balé Baiano, é a escola de dança Balé Baiano, com todos os projetos que eles desenvolvem na cidade, eles e elas. E sou muito feliz em saber que nasci nesse lugar, nesse grupo, nesse coletivo, que tem a função de disseminar arte e cultura, mas principalmente formação humana por meio da potência que a arte é. Então, gratidão ao convite, vida longa à Associação de Artes Cênicas de Itabirito. Axé. Eu estava na beira da praia, vendo o balanço do mar. Eu estava na beira da praia, vendo o balanço do mar. Quando eu vi uma linda sereia e eu comecei a cantar. Quando eu vi uma linda sereia e eu comecei a cantar. Ô Janaína, vem ver, ô Janaína, vem cá, receber as flores que eu vou lhe ofertar. Ô Janaína, vem ver, ô Janaína, vem cá, receber as flores que eu vou lhe ofertar. Eu estava na beira da praia,